Que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida, em meio à sua família, lhe dando forças para vencer mais um ano. E só conseguimos vencer porque o Senhor está conosco. A palavra do Senhor diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é isso que realmente faz a diferença, é isso que realmente é importante, é isso que realmente conta. Que você tenha um ano abençoado, debaixo da graça de Deus, cheio de realizações, de conquistas, não tanto para o seu bel prazer, mas para que o nome do Senhor também seja honrado e seja glorificado. Eu gostaria de trabalhar com você um texto do livro do profeta Oséias, uma parte de um versículo do capítulo 14 de Oséias, aonde o Senhor diz: serei para Israel como orvalho, serei para Israel como orvalho. O profeta Oséias, ele foi uma parábola ambulante, vamos dizer assim, do desfavor de Deus. Deus estava descontente com aquele povo, Deus estava descontente com o rumo que a nação de Israel estava tomando, havia trocado Deus por outros deuses, estavam vivendo e praticando a apostasia, essa separação de Deus. Então Deus chama o profeta Oséias e diz para ele: você vai casar com uma prostituta. E ele fica assustado, mas como? Sim, você vai tomar uma mulher de prostituições e você vai casar com essa mulher. Por quê? Porque da mesma forma o povo tem agido em relação a mim. Eles têm me trocado, eles têm se prostituído com outros deuses. Então o que Deus queria? Que quando a nação olhasse para o profeta e visse o profeta casado com aquela prostituta, que entendessem que essa era a sua situação e que eles precisavam se arrepender e precisavam voltar para Deus. Quando o profeta teve filhos, Deus disse: olha, você vai colocar o nome dos teus filhos de não meu povo. Mas como, Deus? Eu sonhei tanto em casar, em ter uma família, em ter filhos, e agora eu não posso nem escolher o nome do meu filho, e o Senhor ainda quer que eu coloque o nome de não meu povo? E Deus disse: não, você vai ter mais um, e você vai colocar o nome de desfavorecida. Então o que acontecia? Todas as vezes que o povo olhava para a vida do profeta e via o profeta casado com a prostituta, eles lembravam que eles estavam numa situação irregular e precisavam voltar para Deus. Todas as vezes que o povo olhava para a vida dos filhos do profeta, não meu povo, isso significava que Deus estava dizendo: vocês não são mais o meu povo, vocês são desfavorecidos, vocês estão debaixo da minha ira. E é interessante a gente levar isso em conta. As pessoas falam: não, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia. Sim, eu creio, tudo isso a Bíblia fala. Mas Deus também é um Deus justo, Deus também é um Deus irado. A Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus ficou tão indignado com aquela situação que Ele deixou cair a sua ira sobre a vida do seu povo, afastando de si aquele povo, e a comunhão ficou interrompida. Mas deixe-me dar uma boa notícia para você. A ira de Deus, ela não dura para sempre. O desfavor do Senhor não dura para sempre. A ira do Senhor não é a última coisa. Mas a ira de Deus, ela tem um tempo. É o tratamento de Deus. É interessante a gente olhar não como começa, mas como termina. Deus, vamos dizer assim, começou o relacionamento dele com esse povo, com essa nação, de forma irada, nesse tempo do profeta Oséias. Mas ele termina derramando sobre a nação de Israel a sua graça e a sua misericórdia. Então nós chegamos no capítulo 14 do livro de Oséias, quando Deus já está revertendo o quadro, e ele diz: eu serei para Israel como o orvalho. Talvez você esteja pensando e perguntando: mas qual é o significado disso? O que isso tem de tão especial a nos ensinar e a nos mostrar? Muito bem, todos nós sabemos o que é o orvalho. O orvalho, ele é o resultado, vamos dizer assim, da condensação. Quando aquelas pequenas gotículas de água se formam no relento, ou em cima de um telhado, enfim, em cima de qualquer objeto durante a noite, pelo resfriamento noturno. Nós conhecemos isso, né? Aqui na nossa região. Esse orvalho ele congela, formando a geada, vamos dizer assim. Então nós sabemos o que é o orvalho. Agora a questão é o que isso significa? Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que o orvalho ele tem uma função restauradora.
o orvalho, ele é o responsável, vamos dizer assim, pela umidificação do terreno. Israel, a nação de Israel não existiria sem o orvalho. Eu estive em Israel e eu achava muito estranho olhar para aqueles terrenos pedregosos, arenosos, e não se via muita vegetação. E eu ficava me perguntando e me questionando algumas coisas. Por exemplo, lembro do Salmo que diz que o Senhor, Ele me refrigera a alma e me leva para as águas de descanso e me leva aos pastos verdejantes, diz o Salmo 23. E eu pensava assim, mas como pastos verdejantes nessa aridez toda aqui? Então, a gente olhava para os, entre aspas, campos, porque campos para nós, aqui da nossa região, é algo verde, lindo, maravilhoso, né? As nossas planícies cobertas com a nossa vegetação linda. Aí eu ficava me perguntando, mas o que tem isso aqui de pasto verdejante? Acontecia o seguinte, vamos dizer assim, a umidade, ela soprava do mar Mediterrâneo para dentro, chegando no território de Israel, e à noite então, com o resfriamento, formava o que nós chamamos de orvalho, a terra era umidificada, e brotava uma gramínea, que somente as ovelhas conseguiam arrancar do meio daquelas pedras. Então a gente olhando ao longe, a gente não via aquelas gramíneas, mas elas estavam ali. E elas eram o resultado dessa umidificação. Elas brotavam por causa desse orvalho que caía à noite e molhava então a terra. A Israel tem 200 noites por ano com esse orvalho. Então a maior parte da umidade daquele solo é formada pelo orvalho. Isso é muito interessante a gente ter essas informações históricas. Dá para dizer de novo que Israel não existiria sem o orvalho. Essa questão era tão importante, tão sintomática para aquela nação, que na época do profeta Elias ele disse, olha, durante 3 anos não vai chover aqui nessa terra. E o povo não deu muita atenção, porque não chover naquele lugar é a regra, vamos dizer assim. Então ele disse, olha, durante 3 anos não vai chover. E durante 3 anos nem orvalho vai cair. Quando ele falou sem orvalho, como? 3 anos sem orvalho. Para eles, para os israelitas, isso era um caos. Isso era a tragédia, isso era o fim de toda a criação. Não vai cair orvalho, não. Durante 3 anos não chove e não cai orvalho. Então o povo se deu conta de quão radical foi aquela palavra. Que não chover, como eu disse, era normal, mas o orvalho era essencial. Então, Israel era, vamos dizer assim, umidificado por aquele orvalho que caía à noite. E o texto está dizendo que Deus, ele é como o orvalho para a nação de Israel, ou seja, Deus teria a sua função restauradora sobre a nação. Nós temos que entender algumas coisas. Por exemplo, o orvalho, ele cai constantemente. Guarde isso, ele cai constantemente. A maior parte do tempo, das noites, o orvalho estava ali, ele cai constantemente, não era uma coisa esporádica, mas era algo diário. E a Bíblia diz no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23, que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Preste atenção nisso, a cada manhã desse seu novo ano, assim que você acordar, a graça de Deus estará sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, renovando as suas forças, renovando a sua esperança, renovando a sua confiança. Nós vivemos um ano muito difícil e talvez esse ano seja mais difícil do que nós experimentamos no ano passado, porque é ano de eleição. Ano de eleição é ano de hipocrisia. Ano de eleição é ano de mentira. Ano de eleição é ano de conchavos e de toma lá para que eu possa receber aqui. Vai ser um ano de muita falcatrua, um ano de muita mentira, um ano de uma exposição ridícula na mídia. E nós sabemos que vão lá para mentir, vão lá para enganar, vão lá para tentar ludibriar o povo e talvez nós tenhamos um ano muito complicado,
muito complicado. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a graça e a misericórdia do Senhor estarão sobre nós. O Senhor há de cuidar das nossas vidas como tem cuidado até então, porque a Bíblia diz que a cada manhã as suas misericórdias se renovam sobre nós. Então eu tenho certeza que Deus, como esse orvalho restaurador, Ele vem sobre nós, restaura as nossas forças, renova o nosso ânimo, a nossa esperança e a nossa confiança, e nós vamos vencer, não porque nós somos bacanas, não porque nós somos legais, não porque nós temos alguma força ou alguma formosura, mas nós vamos vencer porque Deus está em nós e sobre nós, e certamente há de nos levar a bom termo. O orvalho, ele cai constantemente. Deus renova a cada manhã o seu estoque de bondade, Deus renova a cada manhã o seu estoque de providência, o seu estoque de cuidado, o seu estoque de misericórdia. Como eu disse na abertura deste programa, Deus é o Deus Emanuel, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que o orvalho, ele vem de cima, ele cai do céu. E talvez você olhe para mim e fale assim, vá, é verdade? Não, tudo bem, entendo. É de achar estranho, mas ele vem de cima. Ele se forma, vamos dizer assim, no alto, e ele vem, ele condensa, ele cai, ele é armazenado aqui no chão. E isso também é uma parábola para a gente entender aonde ou onde são geradas as nossas bênçãos, onde são geradas, vamos dizer assim, as misericórdias do Senhor, onde o favor do Senhor é feito. A Bíblia diz que tudo é no alto, tudo que o homem pode receber, ele recebe do alto, ele recebe de Deus. O homem não teria coisa alguma se do alto não lhe fosse dado, disse o Senhor. Tudo que nós precisamos está no Senhor, está em Deus. A nossa restauração, ela não vem da terra, não vem daqui, não vem dos recursos naturais. A nossa restauração não vem dos homens. As pessoas ficam procurando nas pessoas a cura, a restauração, e o que nós temos vem do alto, vem de Deus, vem de cima, vem do Senhor. Eu olho para Deus, o autor e consumador da minha fé é o Senhor Jesus, e é dele que vem a minha restauração. Ela procede do trono de Deus, não procede das pessoas. Outra coisa que as pessoas falam muito, a gente escuta por aí, aquela pessoa tem uma energia boa. Que energia, coisa nenhuma. Aquela pessoa tem uma presença que é a presença de Deus. As pessoas falam assim, não, você tem que procurar dentro de você mesmo a força para vencer os seus problemas, as suas dificuldades. Eu sou um verme, eu sou fraco. Eu por mim mesmo não tenho forças, mas a minha força vem de Deus. É Ele que me dá força para resistir no dia mau. Não consigo olhar para dentro de mim e procurar dentro de mim uma força a não ser a força da presença habitadora do Espírito Santo de Deus. E isso também vem de fora para dentro. Vem do alto para dentro. Não está em mim. As pessoas vão lá, fecham seus olhos e ficam lá, aquele estado de meditação, tentando procurar dentro de si alguma força. E a Bíblia ensina que a força vem de cima, a força vem do alto para dentro. Então não é buscar autoajuda, eu faço um trocadilho aqui, autoajuda, mas a ajuda do alto. É isso que nós precisamos, não alto, não de dentro, mas de cima, de fora. Vem de Deus o seu socorro. Então o orvalho ele cai de cima. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você, Deus como sendo o orvalho para a nação de Israel, Deus como sendo o orvalho para a igreja, Deus sendo o orvalho para mim e para você. Esse orvalho ele cai à noite. À noite. É a noite que se forma. E à noite geralmente são aquelas noites de insônia, a noite é a noite da dúvida, é a noite das provações, é a noite das lágrimas. Eu tenho certeza que você muitas vezes deitou e não conseguia dormir, rolando de um lado para outro, pensando nos problemas, nas dificuldades, como vai pagar aquela conta, como vai resolver aquele problema, como é que vai solucionar esse conflito familiar. Tenho certeza que você passou por isso. À noite, nós temos as dificuldades, mas é à noite também que Deus vem sobre nós. Nós temos um exemplo do Senhor Jesus. Ele está no jardim do Getsêmani, Lucas capítulo 22, verso 43. E a Bíblia diz que ele estava em agonia diante da morte.
uma agonia muito grande. Chegou a um ponto ele começou a suar e suar sangue. Ele pediu para os discípulos, olha, vocês fiquem aqui um pouquinho, vigiem comigo, porque eu vou ali adiante um pouquinho, eu vou orar. Vocês vigiem comigo. E ele voltava e encontrava os discípulos dormindo, não conseguiam vigiar sequer uma hora. E Jesus retornava o seu tempo de oração com Deus. E lá estava ele naquela agonia, sozinho, o inimigo se aproximando para levar Jesus preso, para morrer na cruz. E a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo para estar ali com o Senhor Jesus, porque a presença é presença confortadora, a presença é presença que gera alento. E é isso que eu desejo para você, que você nesse ano possa ter essa presença do Senhor, essa presença que vem à noite, que vem nas suas dificuldades e está ali com você e vai te ajudar a vencer nesse ano com toda certeza. Deus é um Deus que se apresenta como um orvalho, e um orvalho tem função restauradora. A minha frase, o que eu sempre digo na igreja, é que quando nos faltam os recursos aqui da terra, é do Senhor que vem a nossa provisão. Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem dos lugares altos. Nos lugares altos, na época, era o lugar de fazer trabalhos de bruxaria, de feitiçaria. Era nesse lugar que se adoravam os falsos deuses. Então o meu socorro não vem dos lugares altos. Mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os altos, que fez o céu e a terra. Então o meu socorro está além. O meu socorro está acima das coisas que eu vejo, das coisas naturais. Os meus recursos estão encerrados na eternidade. O orvalho, ele cai de forma abundante. Deus não dá as suas bênçãos por medida. Todos vocês conhecem aquele conta-gotas, né? Aquele conta-gotas. Vai lá, pinga, pinga, pinga. Deus não faz assim. A Bíblia diz que Deus ele derrama, Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, mostra que Deus derramou do seu Espírito em cumprimento a uma profecia de Joel capítulo 2, verso 28, quando Deus disse, derramarei sobre toda a carne do meu Espírito. O livro de Isaías, no capítulo 44, no verso 3, diz que Deus ele operaria derramando torrentes de bênçãos, torrentes do seu Espírito. Torrentes é uma coisa que vem de forma abundante. Deus não é Deus de míngua, gente. Mas ele é Deus de abundância. Deus é Deus que derrama abundantemente da sua presença. E a última coisa que eu quero compartilhar com você, que eu quero deixar com você, é que o orvalho ele cai silenciosamente. Escute bem essa frase, silenciosamente. Eu fui levar minha mãe em Barretos agora, poucos dias atrás, e nós saímos de lá às 7 horas da noite. Muita chuva na estrada, muita chuva. Eu nunca vi uma coisa daquelas, aqueles relâmpagos, aqueles trovões, aqueles clarões assim no meio daqueles canaviais todos. A gente vinha voltando de carro. A tempestade que deu foi tão forte, mas tão forte, a chuva foi tão torrencial, que eu não conseguia andar mais. Eu tive que parar o carro num desses postos de assistência, de pedágio, e fiquei ali esperando aquela tempestade passar. Eu sabia que a tempestade ia chegar, por quê? Por causa do clarão, por causa dos trovões que a gente via ao longe. Agora eu pergunto para você, você consegue ouvir ou ver ou perceber algum anúncio de que haverá orvalho? Não. Ele simplesmente vem e se forma, não há anúncio. Ele cai silenciosamente, ele se forma silenciosamente. E muitas vezes nós imaginamos que Deus ele só se manifesta onde tem barulho, onde tem algazarra, vamos dizer assim. O profeta Elias, fugindo do seu processo depressivo, ele se esconde numa caverna e Deus vai lá e diz assim, o que você faz aí, homem? O que você está fazendo nesse lugar? Aí não é seu lugar. E o profeta ele sai para procurar a voz de Deus. E ele olha num terremoto que tem ali e Deus não está lá. Ele olha no fogo que tem lá e Deus não está lá naquele fogo. E de repente ele olha e há uma brisa suave, um cicio, diz o texto, manso, suave, o soprar de uma brisa.
E quando ele olha para aquela brisa, quando ele olha naquela direção, ele ouve a voz de Deus que vem de lá. E Deus diz assim, eu tenho muito na sua vida ainda. Você vai ungir um profeta em teu lugar. Você vai ungir um rei na nação de Israel. O que Deus estava dizendo para ele, olha, não acabou não, cara. Não acabou não. Tem muito mais ainda reservado para você. Você quer morrer? Você quer desistir? Você foi para o deserto criando as condições para morrer? Não. Lá não é o seu lugar. Morte não está no cardápio para este momento para você. Mas eu tenho muito para fazer na sua vida ainda. Então, o que eu quero mostrar é que muitas vezes nós achamos que Deus está nos grandes encontros, nos grandes movimentos. Não vou dizer que Ele não esteja. Mas a forma de Deus se manifestar para poder restaurar a nossa vida. Escuta, nenhum depressivo, nenhum melancólico, nenhuma pessoa que se encontra em aflição recebe a restauração no meio da bagunça. Mas ele recebe a restauração no momento da quietude, no momento do silêncio. É ali que Deus vem, que Deus se manifesta. É ali que Deus vem e põe em pé. É ali que Deus vem e Deus restaura. Então Deus é um Deus que age silenciosamente. Diferente da chuva, o orvalho, você simplesmente percebe os seus efeitos. Escute o que eu estou dizendo. No orvalho você simplesmente percebe os seus efeitos. A chuva você vê de cara, o estardalhaço que fez, as ruas que alagam, enfim, trovão para todo lado, você percebe. Mas no orvalho, você só percebe os efeitos. E assim, muitas vezes, Deus trabalha a vida das pessoas. A gente fica procurando o que Deus está fazendo na vida das pessoas. E muitas vezes nós só vamos perceber depois que a restauração aconteceu. A gente só vai perceber depois da obra concluída. No processo a gente olha e pergunta, onde está Deus? Onde está a sua ação? Então, meu irmão, eu quero dizer para você ficar tranquilo durante esse ano. Deus vai agir dessa forma comigo e com você. Mesmo que as pessoas não percebam, escute, mesmo que as pessoas não percebam a restauração de Deus, ela estará acontecendo. Mesmo que grandes coisas não aconteçam, eu quero dizer para você que ao final desse ano você verá a glória de Deus. Ao final desse ano você vai perceber o quanto Deus foi bom e o quanto Ele foi misericordioso com você, com a sua família. E gradativamente no silêncio que Deus vai agindo e construindo a sua ação sobre você. Espere. Deite a cabeça no travesseiro. Descanse, espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifique o seu teu coração. Espera pacientemente pela obra do Senhor. Deus será para Israel como o orvalho. Deus será para a igreja como o orvalho. Deus será para você, para a sua casa, para a sua família, em meio ao seu trabalho, como este orvalho restaurador. É essa palavra que eu quero deixar para você, para nortear todo o seu ano. E que você possa ser, junto comigo, um grande vencedor. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém e amém.